A gente vai falar sobre o ciclo da vida e da morte, que é onde entra a parte de vida pós-morte, né? E como falamos, foi uma reencarnação. A gente vai entrar um pouquinho assim, nos assuntos bem, como é que eu vou dizer? Vamos pegar lá os planos da natureza, explicar por causa que os alunos do curso de numerologia kármica precisam, né? Então, eu vou puxar o PPS aqui e nós vamos assistindo, tá ok? Uhum. Deixa eu pegar aqui. Ué, o que eu fiz? Tá certinho? Tá aparecendo? Tá certinho. Uhum. Só que para mim não tá aparecendo a tela aqui, tá aparecendo. Agora tá certinho. Não, para mim não tá aparecendo. Não, para mim aqui. Pronto. Me acertei aqui só um pouquinho. Só deixa eu colocar aqui. Aqui você tá vendo toda a tela, Mariana? Tô, tela cheia. Uhum. Então tá bom. Então tá, então é aqui mesmo. Só que deixa eu deixar esse daqui pequeno, vocês. Onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui, pronto. Então vamos lá. Então como eu falei nessa nossa conversa de hoje, você começou a gravar? Sim. Nessa conversa de hoje, nós vamos falar de ciclicidade, reencarnação e vida pós-morte. Tem um texto do William Jude. William Jude foi um dos teósofos na época que a Sociedade Teosófica foi fundada. Então, ele diz assim: a doutrina dos ciclos é uma das mais importantes de todo o sistema teosófico, embora seja a menos conhecida e de todas a menos frequentemente referida, né? Então, a gente fala de tantas coisas e às vezes não fala dos ciclos, e onde entra também reencarnação e vida pós-morte. Então, ritmos estão presentes em todo o universo. Ciclos menores estão contidos em ciclos maiores, com um período de atividade e repouso, permitindo a renovação de toda a vida, tanto micro quanto macrocósmica. Aqui é o Antônio Geraldo Bockmann, é um membro da Sociedade Teosófica, né? Então, ele coloca no livro dele, Manual Básico de Teosofia. Então, veja bem, quando a gente fala em ciclos menores dentro de ciclos maiores, nós estamos falando de inspiração, expiração, a gente não para perceber isso, que é um ciclo, né? Sono, vigília, morte, renascimento, as estações do ano, fluxo e refluxo da maré, tudo isso são ciclos. E dentro dessa lógica, né, nós vamos ter um ciclo muito maior, que são um kalpa, né, que é onde nós estamos dentro desse grande ciclo. Ou digamos assim, que desse grande ciclo dentro desse grande ciclo vai tendo esses outros menores. O que é um kalpa, né? Um kalpa, no fim de um kalpa, todos os seres e todas as coisas refluem em minha natureza imaterial. E no princípio de outro kalpa, torno a emanar de mim todas as coisas e todos os seres. Aqui, essa passagem do Bhagavad Gita, a gente lembra daquela definição hindu ou lenda hindu, não sei como é que eu posso falar, talvez a Melissa até possa nos ajudar aí, aonde diz que o universo, né, ele inspira. Quando ele inspira, ele recolhe para dentro dele, né, todos os sistemas solares que estão ali próximo. E daí ele passa um tempo, né, em pralaya, em meditação, e ele expira novamente, né? E aí onde todos os outros universos veem a manifestação. Então, é isso que ele quer dizer. Quando termina um kalpa é um grande período, são eons, tanto é que tem ali 4.320 milhões de anos, né? Então, no fim de um kalpa, o todo faz essa inspiração, né? E depois de um certo tempo, eles veem a manifestação de novo e começa um novo período de kalpa, novo kalpa. Então, isso é um grande ciclo de vida. Aí, dentro dessa ideia, nós temos a reencarnação, né?
que é a grande lei da vida e do progresso, está entrelaçado com a lei dos ciclos e a lei do karma. Porque a lei da reencarnação e do karma é como se elas fossem irmãs gêmeas, né? As três leis trabalham juntas, e na prática é quase impossível dissociar a reencarnação da lei dos ciclos. Indivíduos e nações retornam à Terra em correntes definidas e em períodos regularmente repetidos. E assim que surgem no globo as artes, a civilização e os mesmos indivíduos que um dia estiveram trabalhando neles. Então, nós não saímos do nada, né? A nossa encarnação hoje, ela é resultado de encarnações passadas. Tá? Então, tem até uma teoria de que os atuais ingleses são os romanos de antigamente, né? Que colonizavam, né? Então, eles que conquistavam. Por isso que a Inglaterra, né, teve várias colônias, tá? Então, mas com isso vai havendo a evolução. Então, entra uma outra lei aí, que está entrelaçada, que é a lei da evolução, né? Então, nós temos, veja bem, nós podemos falar aqui, colocar aqui, a lei dos ciclos, a lei da reencarnação, a lei do karma, e com tudo isso nós temos a lei da evolução, né? Que nós temos a evolução, que é o principal objetivo de nós estarmos encarnados, né? Então, como as nações e os povos estão conectados por fortes fios invisíveis, grandes grupos de seres humanos, movendo-se devagar, mas certamente juntos, reúnem-se em épocas diferentes e sempre emergem novamente uma nova etnia e uma nova civilização à medida que os ciclos percorrem suas rondas. Então, não é de graça que a gente se encontra, que a gente está encarnado no mesmo país, né? Então, a gente vai fazendo, é um grande ciclo aonde a gente vai passando. Então, dessa forma, as almas que formaram as mais antigas civilizações retornarão e trarão com elas a civilização anterior em ideia e em essência. Então, nós já passamos pela Idade Antiga, muito antes disso, já passamos pela Idade Média, nós já fomos brutos, nós já fomos grotescos, nós já matamos, nós já andamos muito sujos também, porque essa ideia que nós temos agora da pandemia de limpeza, até eu estava fazendo uma reflexão, né? Que engraçado que nós temos 1800 começo de 1700, né? Que também teve problemas, 1800, 1900, nós tivemos a gripe espanhola e agora. E cada vez nós vamos nos limpando um pouco mais, porque se a gente pensar na Idade Média, o que nós éramos, né? Então, era horrível. Aquelas casas, no própria Paris, por exemplo, o pessoal que tinha mais posse ficava com os andares superiores. Por quê? Porque se jogava tudo pela janela, desde a água do banho até as necessidades, digamos assim, né? Então, você veja quanto que a gente já evoluiu. E nós estamos vindo de lá, né? A gente não cai do nada agora, de repente, né? Então, aqui, isso, somado aos que os outros indivíduos fizeram pelo desenvolvimento da raça humana, em matéria de caráter e de conhecimento, produzirá um estado novo e mais elevado de civilização. Então, tem sempre alguém à frente para que a gente não fique repetindo as mesmas coisas e empacados, para que a evolução tenha uma continuidade. Aqui, para quem estuda teosofia, esse quadro aqui é bem conhecido. Então, da mesma forma que aqui do lado, para mim é do meu lado direito, que tem esse campo áurico aqui, que é uma figura que a gente tira do Time, né? Aqui um campo áurico, isso aqui é a constituição oculta do ser humano. O nosso universo também tem uma constituição oculta aqui, que é esse gráfico que está do lado esquerdo. Então, vocês vejam bem, tudo acontece aqui, né? Nós temos plano físico, plano astral, plano mental. Então, tudo acontece nesse cenário. Nós desencarnamos, vamos até lá em cima
E depois reencarnamos de novo, reencarnamos, nós vamos fazendo isso, o que é chamado do quê? De uma roda de samsara, né? Nós só vamos interromper esse processo quando nós nos tornarmos perfeitos, igual o nosso Pai do Céu é. Né? Então, enquanto tiver alguma coisa que nos prenda aqui no plano físico, algum desejo, a nossa alma continua vindo, porque quem que reencarna? Quem reencarna é a alma. Né? Então, nós fazemos esse processo. Então, só para explicar, para quem ainda não viu esse quadro, né? Nós temos lá aquela estrela verdinha lá em cima, nós chamamos na teosofia de mônada, né? Mas é o nosso espírito que adentra aqui no nosso universo, porque ele deseja, a nossa mônada, esse espírito, ela deseja experienciar os níveis físicos, os níveis densos. Então, às vezes aqui até essa é a resposta, porque muitas pessoas dizem assim, mas se eu sou uma centelha divina, se eu tenho uma parte divina em mim, o que é que eu vim fazer aqui embaixo nessa tristeza, né, sofrendo, né? É que a nossa mônada, a nosso espírito, ele deseja a experimentação. E ele adentra. A mesma coisa, por exemplo, ninguém vai entrar numa escola numa faculdade de direito se ele quer fazer medicina. E vice-versa. Então, a gente escolhe a faculdade que quer fazer. Né? Você não entra numa faculdade errada. A mesma coisa é a nossa mônada. Ela precisa dessa experimentação, desses níveis mais abaixo. Mas ela só consegue, ela adentra aqui pelo Mahaparanirvânico e ela consegue ficar nesse aqui, que é o monádico. Ela não consegue descer mais, ela na sua totalidade, porque é denso, é muito denso. Aí o que ela faz? Ela lança parte de si, não é que ela se reparte, ela continua lá, mas ela lança parte de si para níveis mais baixos, para níveis mais densos, como nós estamos vendo aqui. Ela lança um aqui para o nível búdico, lança outro para o Atman, lança outro para o mental superior. Então, ela cria mais 3 corpos, né? Como veículo para ela poder adentrar nesses níveis mais densos aqui. Só que é denso para ela. Para nós aqui, que nós estamos aqui no físico, é muito sutil ainda. Aí ela forma a alma. Então, aqui, aquele verdinho, nós temos o espírito, aqui nós temos a alma. A alma, por sua vez, só consegue ficar até aqui. Mas é preciso chegar no físico. O que ela faz? Ela cria um corpo mental, depois ela cria um corpo emocional, um duplo etérico e um corpo físico. Então, nós chamamos até de quaternário inferior. E assim, todo esse conjunto aqui consegue experienciar. Essa consciência que nós chamamos, que é essa estrela, né, verdinha aqui, que é o nosso espírito, a nossa mônada, ela consegue experienciar todos esses níveis através desse processo, que ela usa a alma como veículo e a alma usa a personalidade, a nossa personalidade como veículo, né? Então, se nós estamos encarnados aqui, como nós estamos, conversando com vocês estão me ouvindo, é porque a nossa consciência, ela está em todos esses planos, tá? Depois a gente vai voltar mais para esse quadro. Só para vocês terem um exemplo, aqui do lado, então, nós temos a personalidade, que é onde tem o físico, o etérico, o emocional e o mental. Depois nós temos aqui o plano mental, o corpo mental superior, nós temos o corpo búdico e o ático. Então, aqui faz a alma. Vocês vejam que a parte da consciência, ela abrange tudo. Nosso campo áurico é enorme. E quando nós desencarnamos, na verdade, é essa consciência que sai do físico e vai para o astral, que isso nós vamos ver mais a miúdo daqui a pouco. Então, o que é a morte? A morte é, a princípio, o descartar do corpo físico, o invólucro mais externo do ego,
o homem real, que continua vivendo em seu corpo astral, até que se esgote a força gerada por suas emoções e paixões durante a vida terrestre. Ocorre, então, uma segunda morte. Então, nós vamos ter uma segunda morte, porque o corpo astral também morre, né? E ao separar-se o corpo astral do homem, ele está em seu corpo mental. Daí nós vamos para um outro plano, naquele que é chamado de mundo celeste. Terá que permanecer ali até que se esgote a força dos pensamentos altruístas gerados durante suas vidas físicas e astral. Tá? Então, voltando aqui, né, pro nosso esquema, então, o que eu falei é que a consciência, ela sai daqui, vai para cá. Quanto tempo ela fica nesse plano astral aqui, nós não vamos saber. Inclusive, quem tem interesse de se informar mais, o Ricardo Lindemann tem nas terça-feiras uma live, né? Que ele está falando sobre o livro, O Plano Astral do Leadbeater, e que ele explica bem sobre essas passagens aqui também. Daí, depois daqui, tem a segunda morte, então não sabe. Tem almas que vão ficar 8, outras 15, outras 20, 50, 100, 200, sabemos, não sei. Vai depender do que ela tem para trabalhar. Aí a consciência se recolhe para cá. E esse corpo astral vai entrar em decomposição. Da mesma forma que o físico entra em decomposição, o astral também. E a consciência se recolhe aqui, no plano mental. Também, depois que esgotou toda a força dos pensamentos, essa consciência vai se recolher aqui no corpo causal, tá? Que é o lugar que ela vai ficar, também não sabemos, às vezes ficam até 1000 anos, vai depender de quanto. O que vai chamá-la aqui? É alguma coisa que vai atraí-la. Tem alguma coisa que vai atrair a nossa alma para o mundo físico e ela volta à reencarnação. Mas ela não vem num tiro só, né? Ela primeiro constrói um corpo mental, depois ela constrói um corpo astral, depois ela constrói um duplo etérico, para depois o físico ser construído, né? O que nós temos que entender que nesse processo todo, o que vai contar muito é o que nós guardamos dentro de nós. Então, quando nós desencarnarmos aqui, aonde que nós vamos ficar, se é nesse 7º subplano? Vocês vejam que cada plano desses tem 7 subplanos. Então, o astral é o mundo dos desejos, né? Então, ele tem esse 7º subplano. Nós vamos ficar onde? Nesse 7º, nesse 6º, nesse 5º? Onde que nós vamos acordar depois de desencarnado? Isso vai depender muito do que eu guardo dentro de mim na hora que eu estiver desencarnando, né? Então, vamos ver aqui o que o Peprave fala. Sendo descartado também esse terceiro corpo, que é aqui, ó, o terceiro corpo é o do emocional, do mental. O homem permanece por algum tempo como ego, como eu falei aqui. Então, aqui eu já falei aqui. Então, descartou isso aqui, ele vai ficar no Devachan, ou Devakan, como falo, que é o verdadeiro céu, né? Então, ele vai descansar ali. Então, portanto, a morte não é uma outra coisa, senão renascer em outra região. Na verdade, quem sofre somos nós, né? Nós que sentimos a perda do ente querido, nós é que sentimos saudade, porque ele continua vivendo num outro plano, né? Ele continua fazendo a sua jornada, continua fazendo a caminhada, porque da mesma forma que o nascimento não começa, não se inicia com o nascimento do corpo físico, o desencarne também, ou a morte também, ela não termina com a morte do corpo físico. Tá? Esse processo de reencarnação, ele só vai terminar aqui quando a alma se recolhe aqui no corpo causal. E ela começa de novo pelo mental, né? Então, na verdade, esse processo é como abandonar vestimentas. Então, vamos supor que a gente, né, tem um casaco que a gente gosta muito, 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 muito.
Então, eu já dei uma remendadinha nele, fez um furinho, dei uma costuradinha, que ninguém, a gente chama de cerzir, né? Que ninguém vê. Eu já tingi, porque eu gosto muito dele, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não tem jeito. Eu tenho que colocar aquele casaco fora e pegar um outro novo. É isso que a alma faz. Aqui a gente chama de vestes. Cada plano desse é uma veste. Tá? Então, por isso que diz que é um processo repetido de abandonar vestimentas. O homem imortal tirando de si uma após outra. Ó, ele tira o físico, tira o emocional, o astral, tira o mental, né? E se recolhe. Tá? Então, as envolturas externas para passar para um estado superior de consciência, porque vocês imaginem, esses níveis superiores aqui são oitavas muito elevadas que nós, com o nosso mental concreto, nós não temos uma noção, nós não temos uma ideia do que seja isso. Então, o homem real se separa do seu veículo físico. Então, durante o lento processo de morrer, o duplo etérico, levando consigo o prana e os princípios superiores, vai se retirando do corpo denso, ao qual permanece conectado por um fio magnético. No momento da morte, mesmo que repentina, a vida passa rapidamente diante do eu. Então, isso aqui, nós temos uma tradição cristã, que às vezes a gente acha que a morte acabou tudo, então a gente se desespera com a passagem de alguém, né? Mas é nesse exato momento que a gente deveria estar preparado, por isso que nós temos que preparar muito, nós temos que nos preparar muito para essa questão de morte, né? O que é a morte para nós? Porque nesse exato momento que a consciência sai do corpo físico, essa consciência ela começa a fazer uma revisão. Então, ela precisa de silêncio, ela não pode ter aquele desespero. Eu sei que é muito difícil, mas é uma forma que nós temos que começar a lidar com isso e pensar mais na pessoa que está partindo, naquela alma que está indo, do que em nós. Né? A gente pensa muito em nós. Até aquela questão assim, o que acontece? A gente, quando a pessoa está doente, e eu acho assim, é engraçado se a gente parar para refletir que a pessoa já está com 90 e poucos anos, está muito doente, e nós ficamos rezando, pedindo, implorando para tudo quanto é de santo, que aquela pessoa se cure. E nós temos que parar para pensar que vamos fazer de conta que nós estamos numa prisão, nós estamos numa masmorra, e alguém conseguiu a liberdade. E o que nós fazemos? Nós ficamos implorando para que aquela pessoa fique presa junto conosco. Então, na verdade, aquela alma, ela tem oportunidade de ter uma vida melhor, mais livre, mais tranquila, né? Vai para um plano superior, vai para um plano que não tem o corpo físico. Às vezes ela está passando por muitas dores e nós não pensamos nisso. Nós estamos pensando na companhia que nós queremos, né? E nós ficamos pedindo que a pessoa fique ali. Então, a gente tem que começar a pensar nessas questões e começar nessa hora que é de dor, é de sofrimento, mas a gente tem que começar a ser mais altruísta e começar a pensar naquele que está indo. Porque às vezes, naquela vontade de que a pessoa se cure, a gente não reflete que ela já deu. É como se fosse aquele casaco que está puído, ela já está com 90 e poucos anos, ela está passando muitas dores e talvez ela não mereça aquilo. E vamos mais além ainda. Quando nós seguramos alguém aqui, que às vezes a gente consegue segurar, a gente está entrando numa outra questão que está impedindo que um próximo renascimento dela. Porque se a gente segura essa pessoa, não é o caso da pessoa de 90 anos, mas vamos dizer uma pessoa de 40, de 60, 20 anos, às vezes, fazem diferença num próximo renascimento. Então, a gente
não para pensar nisso. Por quê? Porque nós ainda temos na nossa cabeça muito forte a questão de que a vida é essa daqui, é a física. Se a gente começar a trabalhar com a questão de que a vida é o todo, é o processo inteiro, nós percebemos que então essa pessoa pode estar muito melhor. Pode não, está muito melhor do que nós aqui. É só fazer essa comparação com uma prisão, porque nós estamos presos neste plano. Então, lentamente, o homem se retira assim do corpo físico, envolto no duplo etérico, que é uma cor cinza-violeta, até que o fio magnético se rompe. Então, ele submerge em pacífica inconsciência, enquanto o duplo etérico flutua sobre o corpo denso. Né? Então, a desintegração do corpo físico e do duplo etérico não dependem uma da outra. Na verdade, o que a gente estuda, o que a gente lê, é que com o processo de cremação, o duplo etérico se dissolve mais rápido, né? Senão aquele fogo fato que a gente vê nos cemitérios, né, em cima dos túmulos, normalmente também de uma cor violeta, é o duplo etérico que está pairando ali até se desintegrar. Ele não leva muito tempo, ele leva entre 7 e 10 dias no máximo para se desintegrar. O que ocorre ao homem? Só uma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, né? Podemos bater um papo aqui. Tá? O que ocorre ao homem em seu corpo de desejo depois que se livrou do duplo etérico e se separou do prana? Né? Porque o duplo etérico, se chama de prana porque é vitalidade, né? Então, com o processo da morte do corpo físico, começa a se desorganizar toda a ordem do invólucro da personalidade e o corpo astral começa a se desintegrar. O elemental do desejo se atemoriza e se põe em ação para se proteger através de um método simples e engenhoso. O que acontece aqui? Então, com a retirada da consciência do corpo físico, todas as nossas defesas que nós tínhamos, né? Que nós temos muitas células que defendem as invasoras, né? Eles vão se desorganizar. E uma vai começar a matar a outra. É assim que é o processo que o nosso corpo físico começa a se decompor. E o corpo astral, por sua vez, ele sabe que ele vai ser o próximo, né? Porque tem um elemental do astral. Esse elemental do astral, ele vai se reorganizar para que dure o máximo possível a vida dele naquele corpo astral. Porque da mesma forma que nós temos medo da morte, do físico, o elemental do astral também, ele tem medo da morte, porque ele sabe que ele vai ser o próximo, né? Então, a matéria do corpo astral é muito mais fluídica que a do físico e o elemental. Apoderando-se de suas partículas, reorganiza-as de forma que o novo arranjo do corpo astral possa resistir a toda usurpação, fricção. Então, a ideia é que nós possamos saber que existe vida após a morte, mas isso nós temos que fazer enquanto somos vivos. Então, só sabe morrer quem sabe viver, na verdade é isso. Nós temos que começar a nos acalmar, porque a partir do momento que nós começamos aos poucos a perder o medo da morte, saber que existe vida depois, começar a trabalhar aqui os nossos desejos, inclusive os nossos próprios vícios, nós temos vícios de todo tipo, né? Nós temos vício desde vício por bebida, vício por droga, até vício por doce, vício por alguma coisa, isso são desejos. Eu teve uma época aqui que eu comecei a trabalhar comigo, porque quando eu percebi, eu estava muito preocupada com se eu fosse antes do meu cachorro, né, que é o Igor, quem que ia ficar com ele, quem que ia cuidar dele. E isso, daí quando eu percebi que isso ia me prender aqui, eu também comecei a trabalhar. Então, com os nossos desejos, com as nossas
com os nossos anseios, com os nossos medos, com as nossas mágoas, com tudo. Nós vamos criando, quando nós desencarnamos, o corpo astral pega isso e vai formando camadas, sendo que as mais grossas, as mais densas por fora e as mais sutis por dentro. É a forma que esse elemental do astral tem para sobreviver mais tempo, né? E aí, o que faz? Ele vai nos obrigar a que a gente vá vivendo nível por nível, subplano por subplano. Enquanto não esgotar, não trabalharmos aquele subplano, ele vai ficando ali. É como se fosse uma janelinha, se a gente ficasse vendo o plano astral só de uma janelinha. Se nós trabalharmos agora essas questões de vida após a morte, esses nossos medos, assim como quando nós desencarnarmos, a gente tenha o menos desejos possíveis, desejos densos, né, que nos segure aqui, posse, né? Inclusive, meu carro, minha casa, minha mulher, meu filho, meu estudo, meu escritório, meu carro, né? Quanto menos a gente tiver, menos coisas vai nos prender aqui. Então, é menos uma camada. Então, a chance da gente despertar já em subplanos mais sutis, menos denso, é muito maior. E, por outro lado, nós podemos acalmar esse nosso elemental do astral. Nós podemos deixar que ele fique tranquilo, de forma que, quando a gente desencarne, ele não faça essa reorganização em camadas, né? Porque, na verdade, cada subplano, se a gente voltar aqui nesse nosso esqueminha, cada subplano desse, se vocês olharem aqui, nós temos aqui subplanos, isso aqui é uma matéria, cada uma é matéria. Então, quando a gente tem lá naquele, aqui, ó, que eu mostro aqui o corpo astral, o nosso corpo astral é formado de matérias dos 7 subplanos aqui. Então, nós temos hoje, no nosso corpo astral, matéria desses 7 subplanos, com as quais matérias eu estou trabalhando, quais que estão ativadas em mim. As mais densas aqui, do 7º subplano, isso aqui é vício, é raiva, é ódio, né? Depois vai subindo. Então, o que eu tenho aqui no meu corpo astral? Quando eu desencarnar daqui, em qual subplano eu vou? Aonde que eu vou vibrar? Vocês percebem? Então, não adianta muito querer trabalhar lá depois aqui. O nosso trabalho é agora. Agora que nós temos que trabalhar as nossas emoções, os nossos desejos, né? Para que nós possamos, quando desencarnarmos, ter essa condição de... não é que nós vamos controlar um elemental do astral. Na verdade, ele não vai sentir necessidade de se reorganizar. E aí nós ficamos livres para transitar em todos os subplanos do astral. Bom, então aqui nós já vimos, né? Matéria do corpo astral é muito mais, já vimos. Então, organizadas em círculo concêntrico, a matéria do corpo astral está organizada mais densa para mais sutil, também já foi falado. De que forma a reorganização do corpo astral feita pelo elemental afeta o homem que morreu? Então, eu já falei também, né? Então, afeta porque fica preso no subplano que está mais denso, como se a gente ficasse olhando por uma janelinha. Por isso que, assim, almas que têm muita mágoa, muita raiva, ela vai ver só pessoas mergulhadas em raiva, em mágoa. Uma pessoa que era depressiva, muito depressiva, e deu passagem, ela só vai ter contato com essa frequência ali no plano astral. Então, se na superfície do corpo astral, na sua parte mais externa, estão as partículas mais grosseiras, ele só poderá receber impressões correspondentes vendo e sentindo unicamente os habitantes indesejáveis do mundo astral. Ele vai ver os indesejáveis.
Porque agora, quando a gente tem mágoa, raiva, aflição, depressão, a gente não tem ideia com que tipo de energia a gente está tendo contato, com que tipo de elementais. Então, aqui até eu coloquei, peguei essa imagem aqui é daquele filme, né, O Nosso Lar, aonde às vezes ele se via obrigado a ficar lá como se vivenciando, porque ele ainda, quando ele deu passagem, apesar de o personagem ser médico, né, tudo bem, mas ele ainda tinha, lembro que ele tinha muitos preconceitos, muitas coisas, né, que então deixavam ele preso naquela frequência. Mas isso se dá devido à grande quantidade de matéria astral mais densa que compõe o corpo astral. Então, isso aqui que eu já falei, né? E olha que interessante, isso daqui que o Pavle fala, que quando o corpo astral se reorganiza e fica as mais... Porque agora nós conseguimos esconder o que nós sentimos, né? Então, eu posso estar com muita mágoa, eu posso estar com muita raiva, mas eu estou com uma expressão feliz. Eu digo, oi, tudo bem, não, eu estou tranquilo, está ótimo. Eu dou risada, eu conto piada. Aí, quando eu chego em casa, eu fico sozinho, quando eu fico comigo mesmo, né? Eu dou murro em parede, né? Eu xingo, eu esbravero. Mas lá no astral não tem o corpo físico para disfarçar. Então, veja o que ele diz. Mas isso se dá devido à grande quantidade de matéria astral mais densa que compõe o corpo astral, de forma que até os seus amigos que desencarnaram antes dele quase não os reconhece, pois não consegue ver as boas qualidades neles, porque daí fica externo, e é a parte mais externa que tem. E assim ele passará os subplanos superiores, um após o outro, à medida que se desgaste cada um dos invólicos concêntricos, prolongando a vida astral indevidamente, retardando o progresso da alma, né? Então, a gente diz assim, quando a diversidade chega para a gente, que também é uma lição, né? A gente até dá um grito, fica brabo, mas a gente imediatamente deve se conscientizar que a gente mergulhou em regiões que não é muito legal. E eu tenho que sair dali. Até os protestantes, eu sou cresci em família protestante, né? Eu lembro que eles diziam na igreja: você está pronto para encontrar Jesus? Né? Então, o que é? Você está pronto para encontrar Jesus? Hoje que eu entendo o que eles queriam dizer. Na época eu não entendia, confesso para vocês. Eu estou pronto para se morrer e ir para níveis superiores? Ou eu vou ficar preso aqui, né? Como evitar essa reorganização, evitando ficar confinado em planos superiores? Então aqui eu já falei também, durante a nossa que eu estava falando, na vida física, devemos nos recusar em reforçar os desejos inferiores. Então, nós temos que ter consciência. Isso que é um trabalho de autoconhecimento. Então, nós temos várias práticas que nos ajudam a levar para uma reflexão interior, um autoconhecimento. Nós temos que nos olhar, né? As adversidades que nos acontecem, elas não vêm de graça, não vêm por injustiça divina, né? Então, por que isso está me acontecendo? O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou atraindo isso para mim? Então, é uma forma da gente se analisar e ver aonde que a gente está vibrando, tá? Então, a lapidação dos corpos astral e mental, na busca de trocar o superior pelo inferior, deverá ser constante. Então, eu sei que se eu estou com raiva, com mágoa, eu tenho que trocar. Vamos sair dali. E é isso que eu digo. Existem terapias, existem florais, eu coloco uma música, né? Temos até aqui a Mariana, que é formada em musicoterapia, né? Através da música, eu posso mudar o meu ambiente, né? Então, para que eu saia daquela frequência, eu devo usar, se eu não consigo sair sozinho, eu tenho que usar essas ferramentas, digamos assim, que nos oportunizam, nos ajudar a sair daquela frequência, a trabalhar comigo, né? Porque se eu desencarno estando naquela frequência,
Com certeza, eu vou ter que ir lá no astral primeiro trabalhar isso, né? Então, dessa forma, estaremos construindo um elemental astral de tipo superior. Então, vejam bem que interessante. Quando eu me dou vamos dizer assim, a liberdade, me dou o direito de ficar com raiva, com ódio, com mágoa, né? Depressivo, eu não estou fortalecendo um elemental do astral de nível superior, de tipo superior. Eu estou fortalecendo com matéria inferior, né? Então, esse é um motivo de nós procurarmos sair dessas regiões densas, né? E isso eu tenho no meu corpo astral. O Ricardo está batendo muito, está falando muito nas terças-feiras, na live que ele faz sobre o plano astral, é sobre os elementais do astral. Porque nós temos elementais que estão densificando. E nós estamos ascendendo, porque nós já estamos num ponto que nós queremos ir em busca do Pai. E esses elementais, eles estão densificando. Então, o que nós temos? Um elemental do plano mental, nós temos elemental do plano astral. Então, como o próprio Ricardo fala, esses elementais, como eles estão densificando e eles estão num reino anterior ao mineral, então eles são mais burros que uma pedra. Então, ele fala isso. Eu achei muito legal essa forma dele dizer, porque a gente entende bem o que são esses elementais. Eles não são nem bom nem ruim, só que eles querem densificar. E quando eles veem alguém que está denso, tá com uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que mata, pensa bem, uma pessoa que estupra, uma pessoa que vive com roubos, então, para esses elementais, essa pessoa é um prato cheio. Por quê? Porque eles encontram ali um campo fértil para densificar mais. Agora, nós que não temos esses tipos de vícios, estamos vibrando um pouco mais, mas nós ainda somos, às vezes, um prato cheio para esses elementais. Então, eles se tornam como que nem uma erva daninha, que vai sugar, que vão nos vampirizar, só que eles ficam num processo simbiótico conosco, né? Quantas vezes a gente já não está mais pensando no problema, de repente, quando você vê, você é tomado de assalto por aquela ideia. E você volta de novo lá para baixo. Então, é esse processo simbiótico. Aí, aquele elemental nos cutuca bem naquele ponto. Quando você pensa, você sente, você reforça aquele elemental. Isso é aquilo que dizem que qual o lobo que eu alimento dentro de mim? O branco ou o preto, né? É dessa forma. Nós temos também o apóstolo Paulo, que ele fala, né? Que o bem que eu não quero, eu faço. Mas aquilo que eu deveria fazer e sei que deveria fazer, eu não faço. Por quê? São esses elementais. Então, nós temos que orar e vigiar. Nosso é esse. Ah? Então, outro ponto é o conhecimento da vida após a morte, que é o que nós estamos tendo aqui. Eu lembro também, citando novamente o Ricardo, que ele fala muito bem sobre essas questões, quando ele deu uma palestra sobre o duplo etérico, ele diz assim, que a pessoa, mesmo que ela tenha assistido uma palestra sobre vida após morte, depois que ela desencarna, ela lembra. Ela lembra e ela procura sair dali. Então, imagine se quanto mais nós trabalharmos, mais fácil vai ficar essa vida ali, né? Então, outro ponto é o conhecimento da vida após a morte, não sucumbindo ao medo desse elemental, insistindo em se manter nos níveis mais elevados, encontrando-se praticamente na mesma posição que costumava atuar no plano astral ao dormir. Veja bem, quando nós dormimos, o que acontece? Nós dormimos, é uma morte. Porque o nosso corpo físico fica deitado, o duplo etérico fica em cima do corpo físico, porque ele não se desprende do corpo físico, e aquele duplo, né, o corpo astral e mental, é ele que vai
vai fazer as viagens, né? E para onde que ele vai? Ele vai para onde a matéria, o que eu estou acostumado a pensar, a agir, aquilo que eu guardo dentro de mim, que vai colocá-lo, né? Então, por isso que nós tínhamos, né? Eu ainda sou do tempo que os meus pais diziam que eu tinha que orar antes de dormir. E nós devemos fazer isso. O Pitágoras, ele dizia: não deixe que o sono te acometa antes que você faça as pazes com seus inimigos. Quem são meus inimigos? São esses valores, não muito valores, que eu guardo dentro de mim. Então, é uma revisão antes de dormir, sempre é bom. Pitágoras também diz isso. O próprio Krishnamurti também fala. Muitas pessoas boas, digamos assim, né, dão esse conselho, muitos mestres de sabedoria, que nós devemos, antes de dormir, fazer uma reflexão de como foi meu dia e acalmar o meu coração, né? Tentar vibrar, leia alguma coisa, né? Coloca uma música, sei lá, enfim, evita assistir filmes violentos, dormir assistindo filmes violentos, dormir com raiva, dormir com mágoa, né? O perdoar o inimigo é aquela sensação que eu tenho. Às vezes eu estou em desarmonia com alguém e eu digo assim, eu já perdoei, mas eu durmo e acordo com ela do meu lado, mesmo que ela esteja a quilômetros de distância de mim, porque o meu último pensamento vai para aquela pessoa de raiva e o primeiro também. Então, eu me acertar com os meus inimigos interiores. E da mesma forma que quando a gente dorme, a gente faz um desdobramento e a gente não sabe para que regiões que a gente vai, a morte é a mesma coisa, né? Então, aqui, não se pode afirmar que o homem, após se libertar do duplo etérico, já fique imediatamente consciente. Então, na morte, né? Pois não se pode afirmar a quantidade de classe inferior da matéria astral que irá se reorganizar. Porém, se a vida acostumou a manter sob o controle os vários tipos de desejos sensuais, sua consciência não estará acostumada a funcionar naquela matéria. Com isso, permanecerá inconsciente de todo o desagrado daquele subplano inferior, até que surja na superfície alguma matéria em que estava habituada a usar. A doutora Nibesa fala no livro dela, Reencarnação, o seguinte: feliz daquele que passa dormindo pelos reinos de Kama-Loka. Então, Loka é região, Kama é desejo. Então, feliz daquele que vai acordar lá nos níveis mais sutis do plano astral. Que esses níveis densos, onde ficam as pessoas que matam, que violentam as outras, que roubam, ou então pessoas muito que se deram, se deixaram levar por entidades, por elementais, aonde estão naqueles subplanos bem mais baixos, matéria bem mais densa do astral, eles estão ali. A gente tem a condição de passar dormindo. É isso que ele está falando aqui. Então, a gente vai despertar, a gente vai acordar naquele subplano onde a gente estava atuando, onde a gente está acostumado. E é isso que a gente está fazendo hoje, né? Então, eu vejo assim que eu sempre falo para o pessoal que faz curso conosco, que às vezes nós damos curso na sexta-feira agora nós temos sexta, sábado o dia inteiro, que é o nosso segundo nível de numerologia do básico. Eu digo, o que move? A gente está aqui numa sexta-feira falando de filosofia oculta, né? E outros estão num bar, estão bebendo, estão pensando em coisas grotescas, né? Entende? Puxando uma erva, roubando, matando. O que move é isso. Então, o que é que me move? O que me move? O que nos move estar aqui assistindo isso? Falando disso?
já é essa vontade por coisas superiores, né? O homem que não permitiu a reorganização do seu corpo astral tem a autonomia por todo o mundo astral, aquilo que eu falei há pouco. Aí, através dessa confiança que a gente passa para o elemental do astral já em vida, a gente tira esse medo da morte. E a forma com que eu reajo às adversidades, o que eu guardo dentro de mim, né? É isso que vai fazer com que eu possa transitar por todo o plano astral ou não. Aí sim eu posso dizer, eu quero ir para o subplano para fazer isso, eu quero ir para o outro fazer aquilo. Né? Porque não são lugares físicos. Na verdade, o plano astral, eles são níveis de consciência, você muda a consciência. E como o astral ele é plástico, simplesmente ele tem a condição de estar num lugar e ele pensa no outro, ele já vai para o outro. Então, tem uma infinidade de coisas para conhecer, tem uma infinidade. As pessoas às vezes me perguntam, tem escola lá, eu posso me desenvolver? Alguém vai me puxar para alguma escola? Eu falei, ninguém vai te puxar para lugar nenhum, você vai estar aonde você merece, nós vamos estar onde nós merecemos estar, aonde nós podemos estar. Aquela questão que a gente sempre diz, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Nós temos que estar pronto para cada frequência do plano astral. Então, podendo flutuar em qualquer direção à sua vontade, embora geralmente permaneça nas proximidades a que está acostumado, onde estão os seus interesses. Né? Toda a vida astral, depois da morte, consiste em um processo contínuo e equilibrado em que o ego, esse ego com letra maiúscula, é o eu sou, né? Se retrai para dentro de si mesmo. E quando no seu devido tempo a alma chega ao limite daquele plano, morre para ele da mesma maneira que morreu para o mundo físico. Então nós vamos ter o quê? A segunda morte. Acabou ali. Porque nós temos que entender que essas mortes do físico, do plano astral, é a consciência que simplesmente saiu de um plano e vai para outro. Acabou. Ela é a mesma coisa que nós. Nós temos uma vivência, vamos dizer assim, a gente resolve aqui, assistir essa live. De repente você diz, isso aqui está chato, não quero assistir mais. Tem a outra melhor lá. Agora, nós, com a pandemia, nós estamos a quarentena, a pandemia nos obrigou a uma quarentena que nos obrigou a navegar na internet, né? Então, tem uma infinidade de cursos, uma infinidade de palestras, uma infinidade de coisas que a gente pode, com um clicar, então, vocês vejam bem, sair de um lugar e ir para outro. Sair de uma palestra e ir para outra. Então, vamos supor, não estou interessado nisso, eu vou para outra. Eu quero algo com música, com artes. Simplesmente, você saiu dali e foi para o outro. É isso que a consciência faz. Ela sai do físico e vai para o astral. Quando termina a experiência dela no astral, ela sai do astral e vai para o mental. Né? Então, aqui ela morreu para o plano físico. No caso de uma pessoa totalmente espiritualizada, que tenha purificado o seu corpo astral com os constituintes extraídos dos graus mais sutis de cada divisão da matéria astral, o ponto crítico mencionado poderá ser alcançado com relação a todas as subdivisões da matéria astral, isso também já falei. E o resultado será uma passagem praticamente instantânea através daquele plano, de tal modo que ela recobre a sua consciência pela primeira vez após a morte no mundo celeste, no plano mental. O próprio senhor Leadbeater, no plano astral, ele conta de uma senhora no século XIX, na Inglaterra. Ela era empregada de uma família, trabalhava, mas ela morava num local muito pobre. Então, quando ela saía do serviço dela, ela sempre ganhava muitas coisas, comida principalmente. Aí ela ia para o bairro que ela morava e ia distribuir para as pessoas que precisavam, ia cuidar dos doentes. Às vezes ela passava acordada à noite, quando no dia seguinte ela ia de novo trabalhar. E ela levou uma vida assim.
né? Não guardava mágoa nem nada. O que aconteceu com essa senhora simplória que não sabia nem ler nem escrever? Quando ela desencarnou, o senhor lhe devia ter conta que ela foi direto para o plano mental. Ela passou dormindo pelos subplanos do astral, né? Então, isso é uma bênção, né? E o resultado será uma passagem praticamente instantânea, né? Então, ela vai acordar lá do outro lado. Um homem menos desenvolvido, mais moderado e puro, passará através daquele plano menos rapidamente, ainda que em um plácido sonho, inconsciente de seus arredores, até que, tendo deixado para trás, uma após a outra, suas envolturas astrais, né? Desperta no mundo celestial. O foco de sua consciência mudou do invólucro externo para o segundo mais interno. Então, nós temos que entender isso. O que é isso? Mudou do externo mais interno. Porque nós temos camadas. Então, conforme a gente vai deixando essas camadas, vai tirando essas camadas, vai trabalhando essas camadas mais densas, nós vamos começando a vivenciar a parte mais interna, né? Que o mais interno, na verdade, depois que é a nossa consciência. Encontraremos os entes queridos que nos precederam na morte? Sim. E o amor atuará como um imã. Somos atraídos para eles, como eles são atraídos para nós. Agora, se ele foi recentemente, a chance de encontrarmos do outro lado é muito mais fácil. Mas se existe um tempo muito longo de um para o outro, então ele pode estar em subplanos ou planos superiores, ou já pode ter reencarnado, né? Mas a gente sempre tem a chance de ver, né? Então ele pode estar no mundo, ou então está no mundo celeste, né? Aqui, ó. Essa frase é muito interessante para a gente refletir sobre ela. Da morte repentina, livrai-nos, Senhor, né? Então, sempre há que se considerar que uma pessoa idosa ou aquela que passou por uma grave enfermidade antes de partir, pode ter desagregado as partículas astrais mais densas. Às vezes até uma doença, né? Onde há sofrimento, a pessoa vai refletir. Pode reparar, pessoas que passam na cama há muito tempo, elas vão trabalhando com elas, né? Então, que às vezes no jovem ainda não trabalhou esses desejos. Então, quanto mais velhos, nós vamos perdendo o interesse pelas coisas mundanas. O que essa frase que é do Credo, ele quer trazer é isso, né? Que os jovens, eles ainda estão interessados em viver a vida, né? E às vezes, uma bebida, às vezes uma coisa, às vezes a festa, né? Que eles acham que é a vida. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos deixando, é como se fosse um desapaixonar-se, né? Por alguma coisa. Aí, quando você está lá com uma idade, você olha para trás e diz, nossa, isso aqui não me interessa mais. Quantas pessoas dizem, eu fumei por tanto tempo, eu bebi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não me interessa mais, né? Então, esse desapaixonar-se aqui em vida dessas coisas vai ajudar lá. O que a gente diz que, às vezes, para um jovem é difícil, ele não passou por esse processo ainda, né? Com salvas algumas exceções, né? Por outro lado, o trauma de uma morte repentina, somado a um corpo astral denso, pode prolongar a permanência nos subplanos inferiores, o que denota o tempo de permanência em determinada região, sempre será a natureza da vida que levou no físico. Então, se é uma pessoa que não consegue viver sem vícios, sem droga, sem isso, ele vai ficar. E ele vai precisar procurar pessoas que possam lhe dar aquela energia, né? Então, ele vai ficar preso nos subplanos mais próximos do físico, então, assim, mais denso, né? O que acontece com o cadáver astral logo que o homem passa para o devachão? O debatão. O homem comum
se identifica estreitamente com seus desejos inferiores em sua vida, permite que seu manas inferior, é mental concreto, né, esteja de tal maneira enredado com cama, com desejos, que o ego, apesar de toda a sua força de recolhimento, não consegue separar completamente esses dois princípios. Então, é assim. Lembro do plano do astral ali, os corpos, né? Então, nós temos do corpo mental concreto, nós temos 3 subplanos. Eu vou voltar lá atrás, vocês me dão licença, eu vou explicar melhor aqui. Então, aqui, vocês vejam bem que o corpo astral ele vai ter 7 subplanos. O mental ele vai ter esses 3, o mental concreto. Esse mental concreto é esse que eu estou falando com vocês, né? Então, quando a consciência já vivenciou tudo que tinha que vivenciar aqui e vai para o plano mental, às vezes, esse cascão, que nós chamamos de cascão, que é o corpo que devia começar a decomposição, ele puxa essa parte mais densa aqui do mental. Então, nós dizemos assim, que aquele cascão, aquele corpo astral que deveria navegar pelo plano astral em decomposição, né? Ele não vai fazer isso porque ele tem uma inteligência. E essa inteligência, aquela parte do mental que ele segurou, é a mais densa. É talvez aquela que é ruim, que é malvada, que é cruel. Citando de novo o Ricardo, que ele fala sobre isso, ele estava dando um exemplo uma vez. Uma vez, há uns 12, 13 anos atrás, ele veio fazer uma palestra em Curitiba e a gente fez um cartaz que ele gostou muito. Ele sempre conta que... Aí ele olhou na porta e falou, nossa, mas que cartaz bonito, né? Eu vou levar esse cartaz. E ele levou, ele tirou da porta e colocou na pasta dele. Só que quando chegou em Brasília, ele percebeu que ele colocou junto com um papel, ele tinha um outro papel, um documento. E aí aquele durex grudou na outra folha. E ele tentou tirar o mais, né, para ver se conseguia tirar aquele durex. E o durex ainda tirou uma parte da outra. Sabe quando a gente tem o durex, gruda no papel e tirou uma parte daquele papel? É isso que acontece. Então é como se aquele cascão, para continuar sobrevivendo, ele se gruda na parte mais densa, mais próxima dele do mental. Aí esse cascão, ele vai continuar sobrevivendo, mas ele tem consciência, ele tem pensamento. Então essa entidade fragmentária, denominada sombra, tem uma certa vitalidade e se move livremente no plano astral. Pode ser frequentemente confundida por pessoas sem conhecimento em sessões espíritas pelo próprio homem, pois tem memória e tendência a repetir emoções e pensamentos sem inteligência, né? A gente chama de obsessores, chama de, enfim, cada linha, né, espiritual chama de um nome, mas é aquela que porque ela ficou com a parte mais densa do mental. Aqui, isso aqui é uma imagem tirada da internet, né? Então, nós temos o que seria, né, o Devachan para os hindus, Sukhavati para os budistas, Asgard para os nórdicos, mas esse é o nosso verdadeiro céu. Às vezes, os subplanos do astral, os mais sutis, ele é tão bom, que tem muitas almas que pensam que já chegaram no céu, porque ele é sutil. Eu gosto sempre de citar, na década de 70, tinha um clarividente, ele era grego, né? E daí ele dizia assim que tinha um rapaz que ficou muitos anos preso no astral escutando música clássica numa casa muito linda, numa sala confortável. Porque ali dá para a gente criar o que a gente quiser, e aí que é o engano do plano astral, né? Dizem, né, tem uma piada que diz que os teosofistas vão ficar fazendo palestra lá, né? Esse subplano, vão se divertir pulando de uma palestra para outra, mas ali ainda não é o céu.
O céu é depois desse plano mental, é o mental superior. É depois, aqui nessa próxima, aqui nós mostramos. O verdadeiro céu é aqui, ó. É depois desse mental concreto ainda. Então, aqui que é o corpo causal, aqui que é esse Devachan, né? Que eu estou falando ali, né? O Sukhavati para os budistas e o Asgard para os nórdicos, que seria o nosso verdadeiro céu, é o nosso céu cristão. Tá? Então, aqui acho que eu já falei, né? Então, o que é esse Devachan? É a morada dos deuses, o local de luz e bem-aventurança. É uma parte especialmente resguardada no mundo mental, em que o sofrimento e o mal são mantidos afastados pela ação de certos devas. Não é realmente um lugar, mas um estado de consciência, e se encontra aqui à nossa volta, porque aqui é uma questão concêntrica. A gente coloca assim, como se fosse uma prateleira, para ficar mais didático, mas esses planos aqui estão tudo aqui. Lembra daquele corpo astral que eu mostrei, aquele campo áurico que eu mostrei lá no início, junto com um quadro igual a esse, né? Aonde nosso campo áurico é enorme. Então, todos esses planos também estão aqui à nossa volta, né? Então, não é realmente um lugar, mas um estado de consciência se encontra aqui à nossa volta, a todo momento, tão próximo quanto o ar que respiramos. Depois de sua segunda morte, o mundo astral, o homem desperta para uma nova glória de vida e cor, vivendo no radiante corpo mental, no mundo celeste. E assim, o céu de cada um não pode ser imposto a todos os demais. Olha que engraçado isso daqui. O meu céu não é o mesmo céu da Mariana, com certeza. Aqui são duas coisas que nós temos que refletir. Primeiro isso, porque se é céu, eu tenho que ficar num lugar que eu me sinta bem. Eu vou dizer para vocês, se eu, quando morrer, depois que passar por todo esse processo, eu entrar num lugar que tem uma banda de rock metaleira, eu vou dizer, peguei o endereço errado, né? Porque aquilo eu não gosto, não reflete em mim. Então, cada um merece, ele vai ficar na frequência que ele gosta, na frequência que ele vai se sentir em plenitude. Outra coisa que nós vemos aqui, né? Veja bem, lá no primeiro parágrafo, fala assim, é uma parte especialmente resguardada do mundo mental, em que o sofrimento e o mal são mantidos afastados por ação de certos devas. Então, só vão chegar lá vibrações boas. Então, um pai, uma mãe, seja quem for, não vai ter notícia de que o filho foi preso. Ele só vai ter notícias, as vibrações, só vai sentir as vibrações de oração, as vibrações boas. Porque como é que é céu? Se ele conquistou o céu, como é que ele vai ficar eternamente atormentado sabendo que alguém não está legal aqui no físico? Tá? Então, os devas, eles já se responsabilizam de resguardar isso. E assim, o céu de cada um não pode ser imposto a todos os demais. O fato é que cada um cria o seu próprio céu por suas formas pensamentos, pela seleção que faz nos esplendores inefáveis do próprio pensamento de Deus. O que é Deus para mim? Uma vez, há muito tempo, na década de 70, eu li, acho que o próprio Dascalo, esse grego que eu falei para vocês, ele dizia que o judeu vai encontrar Moisés, né? O budista vai encontrar o Senhor Buda, então cada um vai encontrar o seu próprio Deus. O homem decide para si mesmo tanto a duração como o caráter de sua vida celeste pelas causas que ele mesmo engendrou durante a sua vida terrena. Então, por isso que eu digo, só sabe morrer quem sabe viver. Portanto, terá exatamente a quantidade que merece, exatamente a qualidade de júbilo que esteja mais de acordo com suas idiosincrasias. Assim, esse é o único arranjo imaginável que pode fazer feliz a cada um, até o máximo de sua capacidade para ser. Tá? Então, aqui a gente está terminando. Eu vou colocar só uns livros aqui que falam sobre o assunto e vamos abrir para quem quiser fazer alguma pergunta.
Então, aqui nós temos o Teosofia Explicada, né, que é do Peprave, que é perguntas e respostas, numa linguagem bem acessível. Esse livro, muitos de vocês já conhecem, é muito bom, né? O livro tibetano de Viver e Morrer. Tem a Tradição e Sabedoria, que eu citei, o Ricardo Lindemann. Tem o Plano Mental, do Sr. Lidbiter, o Plano Astral. O Plano Astral foi o primeiro livro que eu li, no fim da década de 80. Eu li numa noite. Eu morava em Rondônia, eu vinha para cá. Lá não tinha nem livraria na época. Então, eu gostava de mexer nas livrarias para ver o que tinha. E encontrei o Plano Astral. Eu viajava no dia seguinte à noite. Aí, dessa noite, eu li todinho, voltei na livraria e o que eu pude comprar foi quando eu comprei O Lado Oculto das Coisas, aos Mestres de Ascenda, naquela época, encontrei vários livros e levei. Foi assim o meu contato com a Teosofia. E através do Portal da Morte, do Geoffrey Watson. Esses são livros que a gente tomou como base para fazer essa fala, esse bater-papo aqui, né? Então, eu gostaria de... Eu vou encerrar aqui, depois vamos conversar, que assim a gente fica mais atento aqui, conversando, né? Então, agora vamos podemos abrir aqui os microfones, né? Quem quiser abrir, quem tiver pergunta para fazer. A Mariana, se alguém já fez alguma pergunta para você. Eu quero só fazer uma colocação, Tisa. Pode fazer. Quem está falando? A Melissa. Hã? A Melissa. A Melissa. É que está só na fotinha. Fala, Melissa. Na verdade, não é uma colocação. Eu vou fazer uma pergunta, né? Que é mais a sua opinião do que a gente não sabe a verdade, né? Sim. Se você, com os teus estudos, com a sua reflexão, você acha mesmo que esse intervalo de uma encarnação a outra é tanto tempo, assim, 1000 anos, 700, é muita coisa. Eu acho que depende, né, Melissa, de pessoa para pessoa. Eu acho que vai... Porque você, veja bem, o que dá para ver é que, assim, é rápido, 8, 10 anos, eu acho que são os extremos, né? Então, um discípulo, a gente sabe que os discípulos ficam pouco tempo ali no astral, porque eles já estão praticamente com essas lições todas feitas, né? E eles ficam esperando a ordem do mestre aonde que eles têm que reencarnar, mas ficam a trabalho, inclusive, ali naqueles níveis astral. E o muito ruim também é que não tem condições de fazer esse processo, senão ele ficaria a eternidade no astral, né? E agora, tem pessoas que levam muito tempo, o tempo nosso aqui, para pelo menos se conscientizar que está morto, né? Então, isso vai depender. E tem outros que querem ficar no Devachan, não precisam. Existem também aquela outra questão que a gente sabe, que os discípulos que já estão bem no nível avançado, eles não querem a Devachan. Eles abrem mão desse repouso, porque é igual a gente que abre mão das férias, né, para poder fazer mais um curso, entende? Para eles poderem acelerar a evolução deles. Então, acho que isso, de quanto tempo, tem almas que ficam 1000 anos, né? Depende. Porque também tem isso, é o desejo da alma, né? Porque a alma precisa de uma janela no tempo. Eu digo assim, ela precisa de uma janela. Um exemplo é uma alma que queira experienciar o fato de ser tipógrafo. Não pode reencarnar mais hoje, né? Então, não vai pegar mais. Existe datilógrafo. Né? Datilógrafo, né? Então, não existe mais. Então, entra essa evolução, esse processo que a pessoa se conscientiza, que ela tem essas camadas densas, né? Que ela tem que trabalhar, e mais a questão da alma também. Então, eu acho que assim, como diz você, a gente não sabe, né? São muitas coisas que envolvem o tempo de reencarnação, para reencarnar. Porque dá para refletir, né? Porque eu acho, meu Deus, eu não tenho paciência para isso não, ficar lá esperando 1000 anos. Eu não tenho paciência nem para dormir, esperar amanhecer, tem dirá até morrer. Esperar 1000 anos, né? Mas eu acho que assim que vai depender de pessoas. Eu também acho que não teria muita paciência de ficar, né? A gente também, veja bem, é um plano tão sutil que a gente não sabe nem o que essas almas ficam fazendo também, né?
Assim como o corpo fala, elas estão recolhidas no corpo causal, né? Mas a gente também não tem ideia do que fazem, né? É um mistério. É um mistério. Mais alguma? Mais alguém quer comentar? Por favor. Então, tá bom. Bom, então, para quem entrou... Oi, fala. Cristina, deixa eu te Aham. falar. Esse Ricardo que você falou que ele dá aula de terça-feira, qual que é o nome dele? Como que faz para a gente entrar na live dele? É Ricardo Lindemann. Eu posso te mandar amanhã o Zoom, o endereço do Zoom para você. E tem também pelo YouTube. Tá? Amanhã, terça-feira, às 7h30, ele começa a live. E ele fala exatamente, ele está tratando do plano astral. É o YouTube da Sociedade Teosófica no Brasil, né? Você coloca a Sociedade Teosófica no Brasil, no YouTube, e às 7h30 você já pega a live dele. Ou então, se você quiser, eu te mando amanhã, ou daqui a pouco, quando terminar, o link para você entrar no Zoom. Então me manda assim, por favor. E é toda terça-feira, às 7h30? Toda terça-feira, às 7h30. Porque a Sociedade Teosófica, com a quarentena, eles estão fazendo no Zoom. Agora, por exemplo, está sendo a Carta dos Mestres. Cada dia é um tema, né? E é uma pessoa. E na terça-feira, que é um tema, eu estou citando ele porque tá relacionado com a gente, com esse tema que nós estamos falando, né? Entende? Muito bom. Então, porque eles pegam um livro para estudar, né? E ele está estudando justamente o livro do plano astral. Então tá bom, porque daí a gente vai aprendendo mais, né? Pelo menos no meu caso, né? Sim. E ele está, vamos dizer assim, ele está destrinchando a questão, né? Então, acho que é muito bom. Tá bom? Entra lá que você vai gostar, tenho certeza disso. E outra coisa que eu ia te perguntar, diz que cremar não é bom. O espiritismo fala que não é bom uma pessoa cremar. Olha, isso depende também da crença, mas eu já pedi que eu quero ser cremada, porque a gente, quando estuda, o próprio o Peprave fala aqui que o duplo etérico, ele vai demorar, né, mais tempo para se desintegrar, entende? Então, é mais uma forma da gente ficar preso aos subplanos mais baixos, entende? Então, com a cremação ativa, ele acelera o processo para você se desvincular mais rápido do plano físico. Então, simplesmente é que esse duplo etérico, em vez de levar 7, 10 dias para se desintegrar, ele vai se desintegrar mais rápido. Talvez seja por isso a ideia de que não é bom, né? Mas já foi, a consciência não está mais ali. Né? Entendi. Tá? Tá ótimo, obrigada. Mais alguém? Bom, então, pessoal, eu agradeço, né? Muito obrigada a presença de todos aqui. Eu também agradeço, né? Esse assunto é um pouco complexo, assim, então é difícil fazer algum comentário, né? A gente fica, pelo menos eu, né, muito reflexiva ouvindo, né? Então é difícil, assim, até elaborar o assunto. A gente fica... Então, daí tem esses livros, né, que nós colocamos aqui. Eu já coloquei, já tirei o slide. Então, tem os livros, que tem ali, do PEPAV, o Plano Astral, principalmente quem gostou do assunto, porque aqui nós estamos com na verdade, essa nossa fala aqui, ela é uma aula do curso de Numerologia Kármica, da parte de Filosofia Oculta, que a gente abriu, né? Porque nós temos, como eu falei no início, para quem não pegou o início, nós temos 100 lugares aqui na sala, né? Então, por que nós iríamos ficar somente com os alunos, né? Então, e os alunos também, e o pessoal assiste depois, tem essa oportunidade, é essa vantagem que nós estamos tendo. Mas isso daqui é assunto do curso de Numerologia Kármica. Então, agora, o livro do Plano Astral, ele traz, inclusive, os moradores do astral que nós temos que enfrentar quando nós formos para lá, né? Então, tem os moradores, quem são os moradores do astral?
né? Porque o plano astral ele é muito populoso. Tá? Então, aí o livro é muito interessante. Tá? Uhum. Então, tá bom. Eu agradeço. Boa noite. Obrigada ao Nélio por ser bom. Obrigado, Nélio. Obrigado pela sua presença. Obrigado, né? O próximo mês nós estaremos aqui, passamos para vocês mais um link de mais um assunto sobre filosofia oculta. Ok? Obrigada. Gratidão a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite.